não podemos dizer que não houve debates lá na Câmara. Na verdade, teve lá uma série de reuniões, de audiências públicas, né? Só que o relator só ouviu e não aceitou nada do que foi falado. As centrais sindicais todas foram lá, apresentaram suas propostas. Infelizmente, o relator se fechou e não tratou de nenhum dos assuntos. Eu espero, senador Cássio, que o Senado faça os reparos, porque tem coisas aqui impressionantes que foi feito. Eu até imaginei que o relatório tinha sido feito por alguém que não entendia muito do mundo do trabalho e por isso fez um relatório tão ruim. Depois imaginei que, como tem uma insatisfação popular contra nós políticos, a Câmara fez uma espécie de vingança contra o povo, né? Só isso podia explicar o que foi feito. Eu queria até começar essa discussão, eu pedi aqui ao Ministério do Trabalho agora que me mandasse a relação de sindicatos do Brasil, porque tem uma discussão de que aqui tem sindicato demais. Então, o Ministério do Trabalho me mandou agora aqui a quantidade de sindicatos que tem no Brasil oficial. Eu tenho dificuldade aqui, por isso estou demorando. Então, aqui, no Brasil, tem 11.327 sindicatos de trabalhadores, sendo que tem 2.916 sindicatos rurais e 8.411 sindicatos urbanos. Tem 5.000, isso as pessoas nunca tocam muito nesse assunto, não sei se não interessa, Paulo Paim. Tem 5.190 sindicatos patronais, sendo 1.618 rurais e 3.572 urbanos. Tem mais. Tem 585 federações, sendo 411 de trabalhadores e 174 patronal. Tem 49 confederações, 36 de trabalhadores e 13 rurais. Como eu vou entrar nesse assunto aqui, eu queria falar também do imposto sindical. Porque dizem, normalmente quando fala de imposto sindical, dá a impressão que só os trabalhadores recebem. Então, os sindicatos de trabalhadores receberam no ano passado, senador Tássio, 2.172 bilhões. Os sindicatos patronais receberam 777 milhões. E o Ministério do Trabalho recebeu 582 milhões. Portanto, a contribuição sindical foi de 3 bilhões e 532 milhões. Eu estou começando por isso porque aqui é muito sindicato, são muitos, essa quantidade de sindicato que tem. Nós temos que levar em conta, quando fala, viu, Hélio, quando você fala, compara com outros países, normalmente você compara com a França, né? País desse tamanhozinho. Aqui é um país continental, primeiro, né? 5.570 municípios, 16 ramos de produção, não é nem categoria, são ramos de produção. E os sindicatos representam categoria. Se você imaginasse ter um sindicato por cada município, portanto, já tinha sindicato de menos aqui, né? Mas então tem essa discussão de que aqui tem sindicatos demais. E aqui os sindicatos defendem a categoria e não os associados, né? É bom deixar claro isso, porque quando o sindicato trabalha lá e defende sua categoria, ele negocia para todo mundo, para os sócios e para o não sócio. Não dá para diferenciar se o sócio vai receber uma maior parte e o não sócio a menor parte. Eu estou falando aqui como uma pessoa que defende a livre negociação, inclusive desses itens que estão aqui. Eu já apanhei muito do movimento sindical por falar isso, né? Mas por que eu defendo? Porque os salários, lá atrás, quando eu fui diretor dos metalúrgicos de São Paulo, tinha a hiperinflação. Nós tínhamos até uma tabela, acho que vários sindicatos tinham uma tabela com os salários de todo mundo, porque os salários eram indexados à inflação. Todo mês saía lá a inflação, nós soltávamos a tabela e os trabalhadores comparavam ali para ver o seu salário que aumentou mês a mês, né?
Lá no Plano Real, o governo Fernando Henrique acabou, então, a indexação do salário com a inflação. E nós passamos a fazer a livre negociação do salário. E o próprio Hélio, quem nós respeitamos muito, apresentou aqui que mesmo no ano passado, né, e o próprio relator na Câmara admite isso, que os sindicatos, mesmo na crise econômica que nós estamos vivendo, 52% dos trabalhadores do Brasil tiveram aumento de salário, acima da inflação no ano passado. Se você voltar um pouco antes, está aqui o nosso diretor técnico do Diese, que pode apresentar isto. Se você voltar no outro ano, no ano anterior, 92% dos trabalhadores tiveram aumento real de salário, por causa da negociação dos sindicatos. Então, esse punhado de sindicato que todo mundo fala não serve para nada, é o que aumenta o salário dos trabalhadores todos os anos, na livre negociação. E graças a esses trabalhadores, a esses sindicatos, que muitos também dizem que não servem para nada, nós garantimos o mercado interno para poder comprar e fazer a economia girar. Eu estou falando um pouco isso porque tem uma onda aqui no Congresso contra o movimento sindical, dos trabalhadores, porque do lado patronal não tem nada, né? Eu estou dizendo isso porque, a princípio, parece que não tira direito. Tem nenhum direito sendo tirado. Eu vou mostrar aqui daqui a pouco, se o tempo permitir, que vários direitos foram tirados. Mas, cria-se, veja bem o que vocês estão fazendo. O Hélio também citou isso aqui, disse que a coisa mais importante que tem aqui é a comissão de fábrica. A comissão de fábrica é uma comissão do patrão, porque ela não será eleita pelo sindicato. A comissão que nos interessa é a comissão que sirva como um braço do sindicato dentro da empresa. E, além disso, o relator, e isso precisa ser corrigido, atribui uma série de benefícios, aliás, uma série de questões que os sindicatos negociam para essa comissão negociar. Essa comissão é uma comissão eleita lá dentro da fábrica. Primeiro, né, se tem 11 mil sindicatos de trabalhadores hoje, pode acreditar, você vai ter milhões de sindicatinhos, porque todas as empresas com mais de 200 trabalhadores vai poder criar a sua comissão. E essa comissão, com as atribuições que foi dada aqui pelo relator, ela passa a ser uma espécie de sindicato de empresa. Então, quem está reclamando de 11 mil, você vai ter 1 milhão de empresas no Brasil, pelo menos, para defender o trabalhador local lá. E, além disso, ele acrescenta que o acordo vale mais do que a convenção, né, nessa questão. E, por outro lado, Hélio, tira o imposto sindical dos trabalhadores. Do lado, tira de todo mundo, né? Tira dos trabalhadores, tira dos empresários. Só que, eu mostrei aqui, o dinheiro que vai para os empresários é desse tamanhozinho. Não toca num item do Sistema S. 22 bilhões no ano passado recebeu o Sistema S. Isso ninguém fala. Aí alguém pode dizer, não, mas o Sistema S é para garantir os cursos, a formação. Vai lá para ver quanto que custa para você pôr teu filho para estudar. Vai lá para ver, né? E, além disso, os prédios. Aqui mesmo, do lado da minha casa, eu moro aqui na 202, pode ir lá. Tem um punhado de prédios lá, feito por uma confederação patronal e alugado, inclusive para o Ministério Público, para a Polícia Federal, para o Banco do Brasil, está ali do lado da minha casa. E para onde vai aquele aluguel? Vai para o Sistema S ou vai para a Confederação? É muito fácil tirar o dinheiro dos sindicatos e manter intacto o setor patronal. Quando você mantém intacto o setor patronal, você destrói o lado de cá e desequilibra a negociação. O que nós estamos falando é exatamente isso. Nesse primeiro momento, está todos os direitos garantidos. Mas, na medida que os sindicatos não têm recurso nem para andar de ônibus, como é que vai negociar? Como é que vai defender os trabalhadores? Então, o que foi feito aqui foi um jeito, uma maneira, e agora começa até a descobrir, depois que eu vi aqui uma das pessoas falar, quem foi que montou esse sistema. É um sistema para destruir a organização dos trabalhadores e manter intacto o setor patronal. E aí fala, vai negociar. Amarra a mão, amarra as pernas e fala, agora vai lá brigar com o cara. É isso que está sendo feito. Por isso o Senado precisa corrigir, porque senão destrói a nossa organização dos trabalhadores, que nem a ditadura desorganizou, Marta. Nem a ditadura conseguiu, mesmo na ditadura os sindicatos negociavam.
Agora, o que nós estamos fazendo na tal da democracia é destruir a organização dos trabalhadores do Brasil inteiro, criar milhões de sindicatinhos e aí fazer... Deixa eu até olhar o tempo ali para entrar em outros assuntos aqui. E aí dizer que nós estamos na livre negociação. Eu sou defensor da livre negociação. Eu acho importante passar esses itens para os sindicatos negociar. Acho que vai funcionar. Agora, não pode amarrar a mão e os pés, as mãos e os pés dos sindicatos e dizer, vai negociar. Esse que é o problema. Porque aí sim, todos os direitos dos trabalhadores vão ser perdidos. Veja bem o negócio do PJ que está aqui. Disse assim, ó, você não pode pegar um trabalhador aqui e transformar ele em PJ. Tem que ser 18 meses. Mas eu posso mandar o trabalhador embora e pôr outro no lugar como PJ. Ou não posso? Está aqui no projeto. Ou seja, todo mundo vai ser PJ. E ser PJ, que significa? Não tem férias, não tem 13º, não tem mais nada. Ele vai receber pelo contrato de trabalho e o governo vai se lascar com isso. Porque ele só vai pagar 10% lá de acordo com a microempresa, né? Aqui tem uma série de problemas, né? Na questão aqui do trabalho intermitente. O trabalhador vai ficar à disposição da empresa, vou pegar alguns detalhes, só para mostrar que tem que mudar isso aqui. O trabalhador vai ficar à disposição da empresa, esperando uma ligação do patrão, para ver se ele vai trabalhar ou não. E se ele cometer alguma falha, ele paga 50% do salário. Se por acaso ele deu um problema na casa dele, o filho ficou doente, tem que levar no médico, vai pagar 50% de um salário que ele nem recebeu porque ele não trabalhou, né? Permite que pessoas com mais de 11 mil reais é livre negociação, vai negociar direto com o patrão. Qual a força de negociação que esse trabalhador tem? As homologações passam a ser feitas nas empresas. Instituir o Caixa 2 para pagar direito trabalhista agora, porque pode pagar em dinheiro. Quer que eu leia para vocês? Eu vou ler, porque isso aqui é muito grave. Deixa eu achar aqui. Além disso, vou pegando alguns aqui que estão na lista. Ó, coisas que eu acho que vocês têm que se preocupar, porque senão o governo é que vai perder com isso. Ali, parágrafo único aqui do artigo 444. A livre estipulação a que se refere o caput desse artigo aplica-se à hipótese prevista no artigo 611 dessa consolidação, com a mesma eficácia. Isso aqui é o que eu falei do cara que pode negociar diretamente com o patrão lá. Do artigo 452-A, parágrafo 4º. Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho, a parte que descumprir sem justo motivo pagará a outra parte, no prazo de 30 dias, multas de 50%. Isso aqui é para o trabalho intermitente, que vocês estão considerando aí, alguns estão considerando a melhor coisa do mundo. Isso aqui para problemas do caixa do governo, ó. Parágrafo 2º do artigo 452-A. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado ao pagamento em dinheiro, nesse caso, diárias para viagem, prêmios e abonos, não integra a remuneração do empregado. Sabe o que vai acontecer aqui? As empresas vão pagar um salário desse tamanho, o resto é tudo abono, tudo por fora. Ou seja, o governo não receberá mais nada, né? Por último, queria dizer o seguinte, a homologação na empresa, está aqui, ó. Na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação na carteira de trabalho e previdência social, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo e na forma estabelecida neste artigo. Parágrafo 4º. O pagamento a que fizer jus o empregado será efetuado, primeiro, em dinheiro. Aqui que eu estou dizendo que é o Caixa 2 para pagar direito trabalhista. Além disso, tem um artigo muito grave aqui, o artigo 484-A, o contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador. Isso aqui vocês vão quebrar, caso aprovado isso, isso aqui não demora 6 meses, o fundo de garantia se acaba. Porque permite que o trabalhador e o empregado possam fazer acordo e aí sim ele vai receber a metade dos direitos trabalhistas. Ou seja, ele vai fazer um acordo lá e vai se pagar a metade, então, portanto, dos fundos, principalmente do fundo de garantia. Isso, com certeza, destruiria o fundo de garantia imediatamente. Então, tem uma série de questões aqui
que eu diria precisa ser corrigido. O Senado tem por obrigação, né, e pela importância que tem nessa discussão e por ser o órgão revisor, obrigação de revisar. Eu sei que o governo está dizendo, não, vamos fazer a correção numa medida provisória. Aí vocês, aqui no Senado, aprovar uma loucura dessa que foi feita aqui, eu diria o seguinte, o modelo é interessante, livre negociação, né? Mas não pode amarrar os sindicatos, não pode quebrar a estrutura sindical, não pode criar comissão para criar milhares de sindicatinhos, não pode deixar aqui... tem aqui uma série de artigos que eu já passei, inclusive para o senador Romero Jucá, e quero passar para o Ferraz essa semana e também para a senadora Marta, para que a gente possa fazer essa correção aqui. Não dá para esperar o governo ou acreditar que o governo possa mandar uma medida provisória, porque o governo, só para encerrar, senador, o governo, esses dias atrás, nos disse, olha, na questão da terceirização, vamos aprovar a terceirização que está na Câmara e vamos aprovar a terceirização que está no Senado, e aí a gente faz uma medida provisória para fazer a correção das duas. Ou seja, até ontem não saiu a medida provisória, entendeu? O governo tem sido eu não posso reclamar que o governo não tem ouvido, mas o governo está parecendo o papagaio do português. Ouve muito, mas não age, entendeu? Ou seja, o governo tem ouvido, mas não tem agido, né? E agora ele diz, vamos fazer uma medida provisória. Uma medida provisória, quem é que garante que na medida provisória saem as correções? Eu acho que precisam fazer as correções. Diria que o Senado pode fazer isso para poder ajudar, com certeza, a você ter uma relação capital e trabalho moderna e justa para frente. Obrigado.